Boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui na ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. É uma alegria de tê-los aqui. Enfim, chegou esse mês maravilhoso, chegou o mês de novembro. Enfim, vem comigo, minha trupe. Professora Vânia. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Chama a família, chama os amigos, chama os inimigos também, porque aí eles vão se tornar amigos, né? Venham para o nosso canal. Agora, nesse mês de novembro, esse talk show de hoje promete. Vocês vão ver. Chama aí. Não é, professor Henrico? É verdade, professora Vânia. Mês de novembro é maravilhoso. E agora ele, como diz o padre Jean, que gostou sempre, né? É ele, HP! Fala, galera. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos juntos e misturados, como sempre. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Vamos em frente. Chama o próximo aí, ó. Grande Samuca. Olha, é verdade, HP! Um forte abraço lá pro padre Jean. Agora ele, o nosso aluno, Samuca Samuel. Olá, gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais um prazer muito forte que a gente tem aqui do Talk Show. Quero agradecer a todos vocês que andam nos acompanhando, que andam curtindo os nossos comentários, comentando, chamando a família, porque é um programa super edificante, de descontração, conversa vai, conversa vem, perguntas, e a gente sempre sai daqui com uma nova visão. Você que ainda não convidou ninguém aqui no YouTube para assistir, chama aí o povo da sua família, sejam muito bem-vindos, tá bom? Porque o assunto de hoje, né, Henrico, tá perfeito. É isso, Samuca, Samuel, hoje promete. Enfim, é uma grande alegria. Esse canal, esse programa, galera, tá sendo as maiores audiências aqui. Olha, uma salva de palmas pra gente, porque a gente merece, não é isso? E para comemorar tudo isso, galera, hoje nós temos a honra de receber esta grande pessoa, essa persona maravilhosa que estará conosco. Depois de várias conversas, ela está aqui para conversar conosco. Enfim, agradeço a presença da professora Luana Almeida, da DRE Campo Limpo, Diretoria Regional de Ensino. Nossa grande parceira, a DRE. Boa noite, Luana. Boa noite, Henrico. É com muita alegria que eu participo hoje do Talk Show. Nós vamos conversar um pouco sobre a 10.639, mas antes disso, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, do meu percurso aí profissional, e dizer como eu cheguei até a DRE e trabalhando com educação para as relações étnico-raciais. Bom, meu nome é Luana Almeida. Eu sou formada em matemática, depois eu me formei em pedagogia, ingressei na rede estadual em 2004 como professora de matemática e na municipal em 2007 também como professora de matemática. Em 2011, eu acessei o meu cargo na prefeitura de professora para coordenadora pedagógica. Ali, eu comecei a desenvolver, ou melhor, a participar de algumas ações que já existiam ali no território do Valo Velho acerca de educação antirracista, né? Então, haviam encontros de formação de professores e coordenadores, haviam seminários onde a pauta era a Lei 10.639/03. Então, a partir dali, eu comecei a me engajar, comecei a construir e desconstruir conceitos, né, que a gente traz aí de toda a nossa trajetória escolar e ampliar o meu olhar acerca do currículo, né? Qual o currículo que queremos para os nossos bebês, crianças, jovens e adultos, né? Pensando na educação como um todo.
E aí, a partir desse trabalho, né, foi despontando cada vez mais, a ação foi crescendo. Eu fui convidada pela Roseli Helena, né, minha diretora pedagógica, para atuar na DRE, coordenando o núcleo de educação étnico-racial. Então, aí ali eu comecei a ter, então, no ano de 2017, um contato mais próximo com todas as unidades escolares, desde de creches, né, de SEI, até as escolas de EJA, as EMEFs. Então, nós pudemos, então, expandir aquelas ideias que eram debatidas em locos, ali na região do Valo Velho, para todo o território Campo Limpo. Continuo atuando na rede estadual de educação, como professora de matemática, mas hoje eu já ampliei um pouco o meu currículo, já atuo à frente dos currículos de geografia, de história, de educação integral e educação antirracista. Eu quero aproveitar e agradecer, né, a minha diretora por incentivar e autorizar que eu participasse do programa de hoje. Eu quero também agradecer a ETEC, Henrico e todos os professores presentes pelo convite. É muito importante a gente falar sobre, para que a gente possa desconstruir essa estrutura racista na qual estamos inseridos, né? Se a gente for pensar aí na história do nosso país, desde a época da colonização aos dias de hoje. Luana, foi uma referência agora para este mês, que marca todo aí para nós. Foi verdadeira história que você nos trouxe agora. Eu fico muito feliz aqui de tê-la aqui hoje. Nós, né, os professores aqui como um todo, nós somos professor. Enfim, uma verdadeira história você contando tudo isso. E falando neste mês, que para nós que somos negros, enfim, é uma importância maior para nós. Enfim, vivemos um momento do qual de negar algumas coisas, e é importante falar da história. Então, a história, a ciência, estamos aqui, todos aqui para isso. Novamente, quero muito te agradecer para falar desse evento maravilhoso que acontece em todos os céus. Enfim, vamos falar um pouquinho da Feira África. Vamos lá, professora Vânia! Olá, tudo bem, Luana? Seja bem-vinda. E como o professor Henrico acabou de dizer aqui para nós, né, a importância da Feira África, né, que é bem isso, né, bacana esse tema. Conta um pouco para nós de como que ela surgiu, a importância dela, né, para essa disseminação, né, que você trouxe aí tão forte para nós. Você pode nos contar? Posso sim, Vânia. Bom, a Feira África, ela foi idealizada por um grupo de mulheres negras, Rosana, Ana Coteban, Eliana Francisca e a Selma, lá no Céu Paraisópolis. Então, numa reunião informal, elas se encontraram e militantes que são começaram a conversar ali dentro do seu fazer sobre possibilidades de trabalho no intercâmbio escola-comunidade, né, tratando as questões raciais e todas as suas tensões, né, conflitos, avanços, dificuldades. E aí surgiu a ideia de uma feira, né? Por que uma feira? Porque uma feira ali congrega uma porção de ações, né? Ações culturais, formativas, né? Visuais, artísticas, musicais. Então, a ideia era reunir em um único dia essas atividades e que tanto a comunidade escolar como a comunidade do entorno pudesse ir, então, ao CEL, que é referência, participar dessas ações. E daí a gente estaria formando e desconstruindo, né, preconceitos, discriminações
enfim, avançando aí no debate da construção de um novo currículo e de uma nova sociedade. Porque a gente acredita que a transformação da sociedade não é único, exclusivo, obrigação da escola, mas é o primeiro passo. A escola é um caminho e é um caminho potente, né? Então, como envolver as pessoas nessa ação? E aí a ideia da feira, né, que aconteceu a primeira vez em 2016, lá no Céu Paraisópolis, e aí a ideia veio para Adrê Campo Limpo, no sentido de expandir a ação, porque ali a gente tinha um pequeno grupo envolvido, né? E a gente tem aqui na cidade de São Paulo a maior diretoria regional de educação, que é a Adrê Campo Limpo. Então, a ideia era que a gente pudesse envolver outros atores para essa ação que já tinha sido bem sucedida lá em 2016. E aí, então, o convite para a Adrê. A Adrê tem um núcleo chamado NER, Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, e ele trabalha com o currículo no sentido de implementação da 10.639, povos indígenas e imigrantes também, tá? Não é só a questão do africano afrodescendente. E aí, quando chegou para nós, a ideia, ela se tornou muito atraente, porque vinha de encontro ao nosso trabalho de formação de professores, né? De construção de um currículo que tenha a nossa identidade, né? Não só a matriz europeia, que é o que vem sendo posto há muitos anos, mas também que trouxesse as contribuições dos indígenas, dos africanos e afro-brasileiros. Então, chegou a ideia lá para a gente de imediato falou, opa, vamos fazer. Vamos fazer porque atende a nossa demanda e é o que a gente quer. Então, fiz o convite aí para os demais CELs. Aqui na Adrê Campo Limpo nós temos 8 no total, né? O Paraisópolis já estava participando. Então, eu estendi o convite para os demais, para os 7. Eles toparam também. E de 2017 em diante, a ação passou a compor aí a programação dos 8 CELs da nossa diretoria. Nossa, fantástico, não? Muito interessante essa proposta aí de vocês. Muito legal. Vou deixar para fazer outra pergunta daqui a pouco, não é mesmo, Henrico? É verdade, professora. Agora vem ele, que ele fala que vai fazer uma pergunta só, mas na pergunta dele, Luana, tem outras. Professora HP. Luana Almeida, muito boa noite, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado aqui por você estar com a gente. E que gostoso te ouvir, viu? Puxa vida, é motivante a gente ouvir pessoas engajadas e com atitudes nobres como a sua. Mas eu queria te perguntar, na verdade vai ser uma pergunta com algumas perguntas embutidas no meio dela. Eu queria, se você puder, conta ou explique para todos que estão nos assistindo um resumo do que seja, porque eu já ouvi você falar 2 vezes nessa lei, a 10.639. Qual é um resumo do que compõe essa norma ou essa lei? E aí eu queria saber o seguinte, já que estamos aí acho que no 5º ano da realização dessa Feira África, que eu acho muito legal, né? Feira África. E o A, ele emenda o final da feira com o começo do África, é isso? É isso mesmo? É Feira Legal. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que a gente faz para participar, se está nas redes sociais, quem pode participar, enfim, conta um pouco mais profundamente como funciona tudo isso para a gente. Tá joia, tá joia. Eu que agradeço o convite, Henrique, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pode me chamar de HP, porque meu nome é Henrique Paulo, todo mundo me chama de HP, que tá tudo certo. Tá joia, HP. Eu vou me acostumar, até o final me acostumo. Bom, a 10.639, a lei, ela torna obrigatório o ensino e a história da cultura africana e afro-brasileira no currículo das unidades de educação, né? Então, só que a lei por si só, HP, ela é muito fria, né? Tá lá, na verdade, ela alterou a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases,
né? Mas se você for falar, torna obrigatório o ensino da história e cultura dos africanos e afro-brasileiros. Não é, fica muito restrito, ela diz pouca coisa para a gente, né? Então, assim, nós lá no núcleo, a gente tenta destrinchar, né, essa lei em todas as possibilidades que ela nos traz. Então, assim, já houve aí grandes avanços em termos de livros didáticos, né, até formação de professores, onde a história e a cultura africana e afro-brasileira puderam ser tratadas ou contadas sobre um outro olhar, que não o eurocêntrico, o europeu. Isso já desconstrói e já atende um pouco da legislação. Porém, a gente pode fazer muito mais, né? E esse muito mais inclui a educação antirracista, a luta pela equidade, educação inclusiva, educação integral, educação para a democracia, que todas as raças, aí, as etnias que compõem a nossa matriz brasileira possa ser atuante, né, possam ter voz, né, nas suas decisões, participações, a reparação, que eu acho que é extremamente importante, porque se a gente for pensar na história, né, quando houve aí a abolição do processo de escravização, isso não foi de maneira justa, e a gente sente as consequências desse processo até os dias de hoje. É verdade. Até os dias de hoje, né? Então, você pode verificar quem são as pessoas que não têm acesso à educação de qualidade, que não têm acesso à cultura, que não têm acesso ao esporte, que não têm acesso à saúde. Então, se a gente for acompanhar aí a história do Brasil, a gente desemboca nos nossos problemas sociais que existem hoje e que atingem a população negra, né? Então, a lei é tudo isso. Legal. É tudo isso, né? Ela é reparação, ela é antirracista, ela é currículo, ela é equidade, ela é direitos, né? E aí a Feira África, né, que aí você pediu para eu esmiuçar um pouquinho sobre o que é a Feira África. O nome Feira, gente, eu acho que já nos dá muita pista, porque assim, é uma programação bem completa, bem repleta de um misto de ações que envolve tanto as unidades educacionais como a comunidade em geral. Verdade. Então, a gente tem aí como polo as unidades dos CELS, dos 8 CELS aqui da região. E nesses CELS existem comissões que se reúnem periodicamente para fazer uma consulta, até com o grupo, com a equipe, sobre o que pretendem fazer no ano vigente acerca da Feira África, sempre tendo como foco a luta antirracista. Legal. E aí, dali saem ideias diversas, né, como saraus, teatros, exposições artísticas, debate, culinária, né, tem culinária, a vestimenta, os tecidos, contação de história da cultura africana e afro-brasileira, uma grande discussão sobre religiosidade africana, né? A gente convive atualmente com uma grande intolerância religiosa, as pessoas elas têm uma dificuldade muito, muito grande em conhecer, né? Na verdade, existe um preconceito em relação às religiões de matriz africana, que as pessoas não se permitem conhecer, escutam alguns nomes e já falam, não, isso não é do bem, né? E muitas vezes trata-se de mitologia, assim como tem a mitologia grega, a mitologia romana, mitologia, não é? Então a gente está, né, quando o pessoal coloca no roteiro religiosidade, eu bato palma e falei, é isso aí, a gente precisa falar sobre religiosidade, sim. Além disso, tem formação para professores também, tem curso. Então, assim, a gente está formando a comunidade, formando o professor, formando todo mundo ao mesmo tempo, tá? Tudo isso, lógico, planejado, estruturado
Claro. E aí você perguntou, quem é que pode participar? É aberto à comunidade, né? Excepcionalmente, ano passado, a gente teve aí a pandemia que inviabilizou a presença, porém, remotamente as pessoas participaram, né? Assim como a gente está conversando aqui, aconteceu a Feira África também. E esse ano, a proposta é de que seja mista, né? Metade presencial, metade remota. O convite é feito pelos céus para toda a comunidade, lembrando que a gente tem restrição para esse ano de 2021 de público, mas é aberto à comunidade através de convites, de divulgação de programação, com horário, com local, e as atividades remotas são disponibilizados links para a participação do público em geral. Que legal, que legal. E existem redes sociais para a gente depois divulgar isso ou não? Como é que faz para as pessoas acessarem? Tá. Em relação à rede social, a gente está um pouco engessado, porque a gente teve aí recentemente a saída da pessoa da comunicação lá da ADRE. Mas os céus em seu território, eles fazem via redes sociais, Facebook dos céus. Podem entrar lá que vai ter a divulgação. A Feira África, ela tem um símbolo, né? Ela tem a marca, que depois no final, se der, eu mostro para vocês. É um logo, na verdade, né? Eu ia perguntar. Aí você bate o olho no logo, você fala, olha, é a Feira África, trata-se da Feira África. Que legal, que legal, que legal. Muito bem, por enquanto eu estou feliz com as suas colocações aqui. Vamos deixar para mais perguntas na próxima rodada. Obrigado, viu, Luana? Acredito eu que a HP já fez todas, Luana. Você viu, era uma, eu falei que ele ia fazer no máximo duas, mas ali o HP... HP sempre assim. Professor Samuel... Será que foi? Será que caiu? Samuel deve ter tido algum problema técnico. Ele deve estar chegando aí, vamos ver. Samuel? Então vamos rodar sem ele. Vamos lá, falando um pouquinho, será? Não sei que deu ali no Samuel. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo, Luana, é assim. Enfim, falando um pouco da feira, que é um marco, né, para todos nós que estamos no céu, então... ali nas reuniões de gestão que nós temos de colegiado, e é passado para todos nós aqui, e deixo sempre, vou puxar sardinha para o meu céu, né? Para o Cantos. Então, sempre o senhor Edson, a Nazaré também sempre falando, enfim, instigando cada equipamento a desenvolver. Então, é muito bacana todo esse procedimento. Então, a gente vê de uma forma aí coesa, que é um ponto assim muito importante, né? É uma reparação de algumas décadas, de alguns anos, que isso já deveria estar vindo. Um ponto que eu queria tocar com você foi um ponto que você falou sobre a religião, o do qual o que eu vejo, vou falar comigo como um professor da ETEC aqui, porque eu já tive essa discussão em sala, que eu acho que isso é válido, e eu queria ouvir sua opinião. Então, a gente fala, né, um aluno não pode entrar de boné, um aluno isso, um aluno daquilo, né, a gente fala tem que ter uma, né, você está aqui num ambiente escolar, enfim, ainda mais nós que somos um curso técnico, então para o aluno ter ali já o chá, que é tão famoso o chá. E na época, Luana, tinha um rapaz que ele falou assim, olha, professor, talvez eu vou ter que faltar na sua apresentação. Por quê? Porque eu vou ter que usar um boné e tal. Eu falei assim, mas eu não entendi, né? Desculpa da minha ignorância, não entendi. E por causa da religião dele, né? O preceito que ele tinha que fazer da religião. Enfim, ele não poderia ali, tinha que estar tudo de branco e tudo. Eu falei assim, não seria um momento, não seria um problema. Você estará presente na aula da sua forma, da sua maneira. De outra vez também teve uma aluna que estava também com todo o procedimento que ela tinha que fazer na religião. E a gente vê isso, que ao longo do tempo, Luana,
às vezes é velado, ou às vezes a sala, ou nós professores, nós da direção, às vezes não estamos preparados. E eu vi que você falou que tem cursos para os professores. E como que é todo esse procedimento para nós, docente, para os alunos que estão nos assistindo, para não existir, né, ou tentar minimizar da melhor forma possível esse preconceito sobre a religião do outro? Você não cultiva o mesmo Deus da pessoa, então, como você mesmo disse, isso daí não é, ou não é certo, alguma coisa do gênero. Henrique, eu estou até procurando aqui, amanhã vai acontecer uma ação da Feira África no Céu Paraisópolis, que vai falar justamente sobre religiosidade. Só um minuto que eu vou achar. Feira África, Céu Paraisópolis, diálogos para além de novembro. Na verdade, Paraisópolis já está dando mais um passinho aí e saindo do mês de novembro. Depois você me lembra que eu quero falar sobre isso também, tá? Então, eles estão estendendo, extrapolando aí os limites do mês de novembro. E aí, desde o mês passado, propondo debates. E o tema desse encontro é religiosidades, intolerância religiosa e racismo religioso, o lugar da escola nesse debate. Tá no Facebook, tá? Do Céu Paraisópolis. Vai acontecer amanhã, dia 30, às 19 horas, é aberto ao público, tá? Então, a gente já tá aí a gente tem tido, Henrique, bastante casos de intolerância religiosa. A escola é laica, isso é importante a gente frisar, porém a gente não está seguindo dogmas e nem orientando, a gente simplesmente está conhecendo aspectos da história e da cultura africana, que está preconizado por lei. Então, lei a gente não discute, lei a gente cumpre, tá? Então, falar sobre os orixás, os orixás faz parte da mitologia africana, faz parte da história e cultura africana. Então, nós temos respaldo legal para estabelecer esse diálogo, né? Mais uma vez, eu ressalto que a escola é laica e muitas, no senso comum, entendem que a gente está querendo doutrinar. Isso não é doutrinar. Nós não estamos querendo que ninguém siga a religião, porque isso é uma escolha pessoal, né? Sai da alçada da escola, mas, por outro lado, a gente precisa conhecer, sim, as religiosidades africanas. Assim como a gente já conhece a cristã, né? A gente conhece evangélico, protestantismo, estudamos em história, não estudamos? Martim Lutero. Então, da mesma forma que a gente estuda os acontecimentos que giraram em torno de determinada religião, mas que trouxeram aí impactos econômicos, sociais, culturais, a gente também vai estudar as africanas. Agora, o que ocorre? É novo. E até então, a gente tinha um senso comum de que chuta que é macumba. Era isso o senso comum, que era uma coisa sempre vista pelo lado pejorativo, ruim, negativo. Então, a gente está nesse embate de desconstruir esses conceitos. E a partir daí, então, construir o respeito que essas religiões de matriz africana merecem. Porque, assim como qualquer outra, a palavra que rege, que deve reger aí as discussões, é o respeito. Perfeito. A sua fala, né, HP, a fala dela vem muito desse processo que nós praticamos aqui na ETEC, acredito em todas as salas de aula, nesse processo do respeito, Luana. A gente sempre fala sobre isso. Depois de tudo que a nossa fala, no início da fala, sempre é o respeito. Então, é nesse procedimento que eu falo para você, porque às vezes a pessoa, a minha religião, então a sua, e nesse processo como um todo, e a gente vê a sua fala, é tão assim coerente, né, HP, desse procedimento, de que, isso tem que ser aplicado, isso tem que ser discutido na sala de aula, porque isso estar na lei, né, também ali a gente vê a lei
vigente, e eu vejo um parâmetro. Se a pessoa não tiver a mente aberta para esse novo olhar, né, que a gente vê isso muito, não falar que é mimimi, porque daqui a pouco, né, o aluno chega lá para fazer a feira, então vamos dizer que a sala ali, o grupo, discutiram para falar sobre religiosidade, e eles vão ter que pegar ali o processo das religiões, matrizes africanas, e procurar os orixás, para entender, né, enfim, soma. E aí, chegando lá em casa, o menino, né, ou a menina, né, HP, vai pegar lá, olhar, aí a mãe vai falar, o que é isso? Né? Então tem que desconstruir todo esse processo, porque vai falar assim, o que está ensinando meu filho uma outra religião? Então é importante que isso que você falou, que a gente já estuda mesmo, e a gente até esquece, né? A gente até esquece, tá tão no parâmetro, não, isso tá, né? Então isso já está no nosso livro, né? Ali, você que é uma professora de história, enfim, já está ali na história, ok? E então é interessante tudo isso e a gente vê que é tão normal, padrão, porém a gente acha que é o fim do mundo tudo isso. Outra coisa que eu queria trazer, rapidinho, HP, eu deixo para você, sobre as comidas que você trouxe aí para nós, sobre a comida, né? Então, pode ter céus que estão nos assistindo agora, que vão falar assim, a gente vai falar sobre as comidas. E as comidas que a gente falava antigamente, enfim, que hoje está no nosso prato, ali no nosso dia a dia. E como que é essa descoberta, né, para os alunos, você como professora, como uma das coordenadoras aí da feira, como é que é trazer tudo isso, essa ilusão da comida, né? Enfim, né, comida eu adoro, viu, gente? Todo mundo assim. É a parte boa. Eu já tô na feijoada. Uma hora dessa... Opa, falou em comida? Olha lá, apareceu. Falou em comida, apareceu, ó. Cheguei na hora certa. Henrico, só para fazer uma correção, eu não sou professora de história. Eu sou formadora de história, mas eu não sou formada em história. Desculpa, Henrico, você nem Henrico. Você não cometeu esse gafe até agora, meu filho, olha. Não tem problema nenhum. Eu sou formadora aí da área de história, mas não sou historiadora. Antes de falar sobre a comida, você falou uma questão muito importante, aí, ainda continuando no campo da religiosidade, que é das propostas pedagógicas, das experiências, e a criança, o adolescente, o estudante levar isso para casa e a família, mas a escola agora ensina religião. A importância de envolver a família nesse trabalho, né? Para que a gente consiga desenrolar, né, o tema, porque senão a gente pode criar, inclusive, um entrave. Então, essa relação escola-família, ela precisa estar bem fortalecida sempre, para que a gente possa, então, introduzir alguns assuntos que são difíceis, né, que são polêmicos, que sofrem muita resistência, né? Falar sobre religiosidade traz muita resistência da comunidade em geral. Então, essa parceria família e escola é fundamental. E aí, no Parte Boa, parte da comida, a gente vai... Vamos lá, né, gente? A gente sabe que tem a parte boa de degustar os quitutes, os salgados, os doces, e é sempre muito gostoso por dois motivos. Primeiro, quando a gente come junto, a gente compartilha saberes, sentimentos, sensações. Então, tem aí informações nos campos humano, né, das relações humanas. E um outro ponto, que aí é um ponto de conhecimento, se a gente for pegar a Bahia, né, a Bahia recebeu aí o maior número de escravizados do continente africano, teve a maior população negra fora da África. Você vê a forte influência da culinária africana, né, na cozinha baiana. E as pessoas têm histórias sobre essa culinária. Veio da Guiné, veio de Uganda, veio de Angola, e aí eles vão... Aí você pode fazer uma porção de estudos, né? Sobre alimentos, sobre agricultura, sobre o que dá numa região que não dá, sobre solo, sobre cultura, né? Porque é muito sobre religiosidade. A comida nos permite falar sobre muitos conteúdos,
né? Então, ela é uma porta de entrada, porque parte de uma necessidade básica nossa de se alimentar, mas a partir daí você vai puxando a origem dos ingredientes, do modo de fazer. Aqui é conhecido como feijoada, lá o nome não é feijoada, mas é o prato igual ao nosso, né? E vão outros ingredientes, outras adaptações por conta do tempo, do solo, do não sei o quê, e por aí afora. Então, ela é uma porta de entrada para muitos debates, a culinária. Fala da bebida também, pô. A bebida também, né? Eu vejo isso muito importante quando a gente começa a estudar, né? Como aqui a Luana nos trouxe, né? Então a gente vai um mix, né, de informações e para o aluno, né? Então a gente fala assim, quanta coisa, né? A gente está falando agora da religião, fomos para a comida, quanto que o aluno ali começa a saber da sua origem também. É importante, né? Dos seus costumes. E quando a gente estuda, a gente vai ver a raiz de tudo isso, não é isso? A gente vê todo esse processo que eu vejo. Vamos lá, o Samuca, será? Antes de eu ir pro HP? Vai lá, Samuca. Bom, voltei, peço aí desculpas para todo mundo, né? Mas internet todo mundo acontece e tá tudo certo. Bom, eu vi que você estava falando de comida, não vou perguntar de comida. Eu vi que você estava falando de religião também. Eu peguei a parte que a gente falou sobre a apresentação do projeto, né? E a Vânia perguntou de onde surgiu esse projeto e etc. Rolou a pergunta passamos pela parte saber onde o projeto começou. Já fizemos a pergunta do tipo, quais são os próximos marcos, visões do projeto? Eu não compreendi, Samuel. Quais são? Próximos marcos, inovações de projeto que vocês pensam sobre o Feira África, né? Que já estão na 6ª edição. A gente tem um grande desafio aí, Samuel. Os próximos passos, você está falando, né? Isso. Como eu disse, a ideia da Feira África, ela surgiu da saúde, movimentos sociais e educação. Por hora, a Feira África tá bem concentrada no campo da educação, né? Tá lá no polo, tá no céu, envolvendo as unidades do entorno, ETEC. Os próximos passos para a emancipação da feira é envolver os outros equipamentos da área da saúde, da área social, que é o nosso desafio. A gente arrisca, a gente convida, horas participa, hora não, precisa consolidar, a gente precisa fortalecer nesse aspecto, né? Com essas instituições que são parceiras e que atendem aí ao público, né? A população negra, e que tem a sua especificidade. Então, penso que o nosso grande desafio é esse. A expansão da ação, né? Para outros equipamentos aí de serviços à pessoa. Entendi. Muito obrigado. Nada. Eu acredito, né, Luana, até mesmo teve um programa que a gente falou um pouquinho também sobre isso. Eu não sei, agora vamos só fugir um pouco, mas assim, se você puder, claro, todos os equipamentos, né? Então, digamos aqui, né? Hoje nós somos governo do estado, você é prefeitura, estamos juntos, né? Rapidinho, gente. Fizemos aí uma conversa de alguns meses e batemos o martelo. Não, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito. Então partiu o meu querer, o seu querer para acontecer. Então o que eu vejo isso muito também quando eu entro em contato com algumas pessoas para explicar o projeto, isso veio muito em algumas pessoas que aqui estão no nosso território e nós temos que fortalecer Campo Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade, que é o distrito aqui. Se eu falei errado, você me corrige, tá? Era o meu tempo de prefeitura. Era o tempo onde eu fui estagiário, rapidinho, de prefeitura. Eu falei assim, qual é o distrito de Campo Limpo? Eles falavam assim, ó, você entender, é Campo Limpo, Capão Redondo e pedaço do Vila Andrade, que é a área nobre nossa. Então, eu sempre falo isso, Campo Limpo é isso. Pode falar. Na verdade, são 5 distritos, né, Henrico? A gente fala Adre Campo Limpo, o povo pensa só Campo Limpo, mas a Adre Campo Limpo é formada pelo Capão Redondo, Campo Limpo de fato, Vila Andrade, Jardim São Luís, são 5. Tem um outro que daqui a pouco eu lembro. Pega o Capão Redondo, não?
Capão, Campo Limpo, Vila Andrade, São Valo Luís. Velho. Valo Velho? Não, Valo tá no Capão. Ah, tá. Tem outro. Você percebe que eu não entendo nada dessa região, né? Porque eu sou da Zona Oeste. Bem distante bem distante da gente. Eu vejo isso porque nós teve um programa, né, que teve muito sucesso também aqui conosco, que foi o Serviço de Assistência Social e a Família, o SASF. Capão Redondo, que veio conversar com a gente também desse processo. Por isso que eu estou te falando nisso. Só fugir um pouquinho. Eu acho que é o querer, né? Então, falou muito, a gerente de lá falou sobre isso, né? Tem o serviço aqui no nosso território, enfim, no nosso território, e às vezes as pessoas não sabem. Então, um sabe de uma informação, não sabe de outra, igualzinho a feira, que o HP começou a fazer as perguntas, quem pode participar. Então, como eu falei, aqui no Céu Cantos do Amanhecer, nós temos o gestor, o senhor Edson, a Nazaré, que está sempre ali em cima, vendo o que as unidades e os equipamentos estão fazendo. Então, é importante que seja também ressaltado, não sei, eu vejo isso muito, né, do querer do outro, né, da importância desse querer. A minha opinião, tá, Luana, é o querer. A gente está atendendo as mesmas pessoas. E, às vezes, o que acontece, o mesmo aluno que você atende, eu também vou atender, eu atendo o pai. É isso muito que falou o SASF, que falou deste processo de atendimento, para a gente compreender este indivíduo, esta família da nossa região. Aí sim que a gente vai pensar de sair dessa estrutura, desse racismo estrutural, de sair de vários problemas, de várias mazelas que nós vivemos aqui no nosso território, o do qual às vezes faltava um pouquinho do querer de algumas pessoas dos movimentos. Então, nós desses movimentos, e eu bato palma para nós estarmos aqui hoje, para estar mostrando que nós estamos aqui fazendo a diferença para quem? Para quem está nos ouvindo, para quem vai nos acompanhar, para quem vai nos compartilhar esta informação. A proposta da Feira África, a gente tem que sempre ter em mente, né, qual que é a missão. É intersetorial. Então, CAPES, CRAS, entende? A gente precisa montar, precisa avançar nos nossos debates e constituir aí uma equipe de trabalho com essas diferentes instituições. Para que a rede funcionar, né? Não é isso, assim, a assistência, ela fala muito na rede, e eu vejo, assim, a gente fala toda hora, eu também falo, eu gosto de trabalhar em rede, de ligar para um, de falar com outro, de trabalhar em rede, mas o que eu vejo, às vezes, falta o querer de alguém que está lá na ponta dessa outra rede, com outro querer de quem estiver na outra rede. Então, assim, quem vai sair ganhando de tudo isso? Quem vai sair ganhando é o munícipe, é o nosso aluno. Se a gente pensar... que vive em sociedade, né? Porque, assim, quando eu falo em educação antirracista, as pessoas acham que é um conteúdo voltado para negros, né? Não, gente, trabalhar a educação racista é trabalhar a educação para negros e não negros. Porque, afinal de contas, a gente não cria, uma família branca não cria os seus filhos para serem racistas. Verdade. Não é? É isso mesmo. A gente não briga pela equidade, né, pelos direitos, por igualdade. Então, quando a gente fala em educação antirracista, a gente não está recriminando o não negro. Olha, vocês no passado fizeram isso e aquilo. Não estamos, mas precisa desconstruir conceitos que vêm sendo passados de geração em geração sobre soberania, né, sobre hegemonia branca, e que como eu disse, vai passando, isso vai se perpetuando aí na história da humanidade. Então, a gente precisa romper com esse ciclo. Então, se eu tiver que falar sobre educação antirracista numa sala de 100% brancos, eu vou falar de educação antirracista numa sala de 100% brancos. Por quê? Porque precisam desconstruir conceitos, senão a gente não modifica. E depois a gente vai para a sociedade. Né? E a sociedade é composta de diferentes matrizes, diferentes origens, diferentes etnias. É bem diversa, principalmente aqui no nosso país, né? HP! Muito bem, Luana. Eu quero retomar um pouquinho algo que você disse há instantes atrás, que eu achei muito interessante. Primeiro,
quero te parabenizar por você falar que você é uma formadora de história. Eu achei isso espetacular, viu? Show de bola. Achei muito legal mesmo. É o seguinte, quando a gente fala, né? Vou pegar o que você falou anteriormente e também o que você acabou de dizer. A questão da gente desconstruir um pouco a questão do preconceito, né? E como é que a gente consegue isso? Quando a gente dissemina e divulga os conceitos, né? Quando a gente debate, quando a gente abre isso, quando a gente abre os debates, dissemina os debates, aliás, as conversas, né? Dissemina nas conversas os conceitos, a gente acaba quebrando os preconceitos. E aí é onde a gente conquista o respeito, a equidade, porque aí as pessoas passam a entender os conceitos de forma diferente. E aí a gente pode também entrar naquele campo que você falou com muita propriedade, da questão da religiosidade, né? Muita gente ouve um nome, já se assusta, coloca todas as resistências possíveis na frente e se afasta do conhecimento do conceito. E isso é ruim, porque acaba retardando o processo de evolução da sociedade, o processo de respeito, o processo de equidade, que é tão difícil a gente conquistar. O que você pode falar sobre isso? Bom, conhecer, né, HP? Acho que conhecer, diante do que você falou, da questão de aprender conceitos para desconstruir os preconceitos, vira até um trocadilho tudo isso, mas é conhecimento. Primeiro, a gente precisa estar aberto ao novo. Conhecimento é algo que não é a única coisa que eu penso na vida que não pode ser retirado da gente é o conhecimento, o conhecer. Então, a partir do momento que você tem acesso, e é um direito do estudante, ter acesso a esses conteúdos, tá? Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes nós, educadores, nós fazemos a seleção de conteúdos, a gente tem os documentos orientadores, mas a gente seleciona. Então, a gente precisa estar muito bem aberto aos debates para que a gente garanta esse direito ao estudante de ter o acesso a esse conhecimento. Claro. E aí é só assim que a gente consegue, então, transformar, né? A ideia aqui não é de reprodução, é de transformação, a ideia é de transformar. Legal. Penso que é esse o nosso papel como educadores. Show. Henrico. Oi, HP, então, Luana, falando tudo isso, assim, né, é um mix de emoção e eu vejo, e ao longo do tempo, a cada feira que é feita, vocês veem que há uma certa, os alunos, os professores, eles começam a repensar melhor toda essa forma aí que a gente está falando, enfim, sobre a lei que veio, então uma lei, você trouxe e falou assim, tem a lei, tem que ser seguida. E aí trouxe a feira, aonde a gente falou aqui, né, um pouquinho da comida, enfim, e tudo isso. Mas na vida real desses estudantes, você ali conversando com os gestores do CEL, conversando ali com as equipes, enfim, educacional, você vê que eles trazem algum relato de que, assim, olha, a feira houve essa mudança que foi proposta mesmo, que às vezes a gente fala assim, vamos discutir tal coisa, um debate com um jovem, que até hoje que é um debate sobre as cotas. E aí, depois disso, será que aquele núcleo, eles começaram a ter uma outra visão das cotas, que não é de coitadinho, que não é nada disso, enfim, da comida, achava que era uma coisa, era outra, e no seu cotidiano? Bem complexa essa sua pergunta. Abaixei HP, hein? Abaixei HP. Baixou, bem complexa, viu? Olha, primeiro eu vou te falar que o nosso trabalho é um trabalho árduo e a gente está dando passos de formiguinha. Se você abrir o portal GLE10, lá tem uma série de notícias, manchetes sobre situações de racismo, preconceito e discriminação. Todo dia você tem uma manchete nova. Então, a gente está engatinhando nesse debate, né? Pensando que a lei é de 2003 e a gente está muito ali. Nós temos algumas políticas
afirmativas, como as cotas, mas que não são suficientes, né? Então, há muito a fazer, essa é a minha mensagem. Há muito a fazer, mas nós já estamos fazendo. Então, em termos de eu vou falar em várias esferas, tá? No meu meio, no meu ambiente de trabalho, eu tenho que, muitas vezes, lidar com a desconstrução do preconceito entre os meus pares. São ideias equivocadas, que reproduzem o racismo, que reproduzem o preconceito. Então, a gente está nessa luta diariamente, inclusive entre nós, educadores. A gente vê avanços, claro, tem avanços, mas são poucos. São poucos, porque sabe aquele querer que você estava falando? Então, tem aquele querer lá, devo, Cortella, devo, quero, posso, né? Mário Sérgio Cortella. É isso mesmo. Então, aí a gente vai para a ação Feira África, né? E aí eu vou falar de uma maneira geral, vou até extrapolar a Feira África, vou falar do currículo, falar de currículo. Hoje, Henrico, eu vejo mais os professores trabalhando com literaturas africanas. Né? Então, a gente está saindo daquela vibe de estudar. Quando fala-se em África, continente africano, vamos falar sobre tráfico negreiro, vamos falar sobre processo de escravização. Então, a gente está deixando, eu vejo mais atitudes afirmativas, para mim isso são ações afirmativas, onde os professores estão buscando literaturas com histórias, né? Eu tenho uma coleção de literatura africana que eu conto para os meus filhos. E a gente tem vários autores negros liderando essa produção acadêmica, né? Então, isso para mim é lindo. Eu vejo para os estudantes, quando eu estou no estado à noite, logo mais eu vejo os meus alunos negros e negras usando cabelo black, roupa colorida, África, exaltando a sua identidade. Então, eu acho que tem a relação do pertencimento, da identidade étnica, eu vejo que tem mudanças em relação a isso, né? Então, são esses os sinais que eu posso dizer para você que eu vejo na nossa sociedade, né? Eu vejo as mulheres se colocando mais, pensando em mulheres, pensando no feminismo negro, que é forte, né? Se você vai para saraus, você consegue também perceber o protagonismo dessas mulheres. Então, eu acho que todos esses são os sinais que a gente consegue pensar na melhoria, no avanço, né, do debate. Acho que é o empoderamento, a palavra empoderamento que tinha sido desgastado um pouco, mas eu acho que é isso, né, a questão do pertencimento étnico. E aí, a valorização das identidades, eu acho que é o suprassumo desse debate, porque enquanto eu não sei quem eu sou, de onde eu vim, eu não consigo ter uma posição política, social, eu não consigo expressar e requerer os meus direitos, né? Então, legal. Eu acho que é isso, mas assim, volto a dizer, a luta é grande. A luta é grande, a gente continua nesta luta já há anos, enfim, pedindo essa reparação. E a gente vê aos poucos, né? Enfim, eu não posso não deixar as minhas origens e falar um pouco mais sobre isso. A gente vê também nesse procedimento apresentadores de televisão aí, a gente vê aí jornalistas, enfim, tendo seu reconhecimento, estando aí, seja nas emissoras aí que não vamos falar o nome, mas enfim, tendo aí o seu pertencimento. Então ali eu vejo ali algumas jornalistas e jornalistas, enfim, que eu sigo, que eu tenho de paixão, que são negros, e ali coloca a sua marca registrada ali na hora de passar a notícia e fala assim, essa nos representa, esse nos representa. Então, isso vale aí ressaltar para este mês tão importante para nós. Enfim, saudade sempre. Henrico, palavrinhas para esse mês. Já que a gente está falando desse mês, eu falei que queria falar uma coisa sobre o mês, acabei esquecendo, mas aí você me fez lembrar. Palavrinhas para o mês, representatividade,
identidade, e aí representatividade, ó, na ciência, né? E aí você coloca todos os anos, engenharia, agronomia, e por aí afora, né? Em todos os campos, em literatura, economia, produção científica, administração, a gente precisa que as pessoas que ocupam esses lugares sejam referência. Olha, pessoas negras são referências. E uma coisa importante sobre a Feira África, que eu não posso deixar passar hoje, é sobre o mês de novembro. O mês de novembro ele é um marco histórico por conta do dia 20, Dia da Consciência Negra. E ele é muito importante para nós, né? Por representar a luta de um povo. E junto com essa luta, todas as suas produções e injustiças. Porém, eu volto a falar que nosso trabalho é sobre currículo, e currículo é o ano todo. Tá? Então, a gente considera a Feira África como uma mostra das ações pedagógicas que foram realizadas ao longo do currículo. E aí o professor elege, junto com a turma, a que eles consideram mais importantes e participam da feira com essa ação. Tá? É importante porque, senão, é outra coisa que a gente precisa desconstruir, fica se trabalhando consciência negra, mês de novembro, e é só ali que se lembra do negro. Educação antirracista diária é todo dia. É currículo. É essa mensagem que eu não poderia deixar passar. É currículo. É currículo. Enfim, galera, estamos chegando na reta final desse programa. Enfim, gente, olha, tem que repetir de novo, pelo amor de Deus. Enfim, vamos que vamos. Professor HP. Seguinte, eu vou entrar agora com umas perguntinhas diferentes. Eu queria saber, Luana, em que momento você sentiu pulsar dentro de você esse caminho, porque em algum momento na sua conversa você falou do caminhar aí, né? Esse seu caminhar pela missão de ser professora, e quando também você sentiu que era o momento de se engajar nesse projeto que a gente chama de Feira África. Estou muito agradecida pela sua pergunta, viu, HP? Vamos Porque lá. faz parte Eu geralmente não consigo diferenciar minha vida profissional da minha pessoa, porque eu sou eu. E atuar à frente do núcleo étnico-racial tem muito a ver com a minha pessoa, né? Mulher negra. Legal. E eu sofri preconceito por ter a pele um pouco mais clara. Você é parda, você não é tão preta assim, né? Então, tem essa questão do colorismo, que também é um debate. Mas, felizmente, HP, eu nasci numa família negra e o meu pai sempre situou a gente em relação ao gênero. É mulher, é preta e é pobre. E ele sempre nos incentivou a estudar. E meu pai sempre foi um militante, né? Então, ele incentivava demais a leitura, e ele tinha livros como Malcolm X, ele tinha livros como Steve Biko, ele tinha livros como Negras Raízes, e eu lia tudo isso. Que legal. Então, desde muito pequena, eu cresci sabendo da minha negritude e fui militante por essa negritude. Então, eu me considero, inclusive, privilegiada, né, em relação a isso. Na minha adolescência, eu desenvolvi ainda mais essa militância, né? Eu sempre fui uma menina bem dedicada à leitura, sempre gostei muito de ler. E participava aí dos cursinhos que tinha para negros, para entrar na USP, né? Cursinhos da Educafro, não sei se vocês já ouviram falar do Educafro. Já ouvi falar. E sempre procurando esses caminhos, e nos debates ali, sempre me posicionando por uma pessoa de direitos, eu quero os meus direitos, né? E aí o que acontece? Chega no ensino médio, sem dinheiro para pagar uma universidade
particular, sobrou, então, prestar vestibular para as universidades públicas. Então, eu prestei para a USP e para a Unesp, em Presidente Prudente. E aí, fui para a Unesp, em Presidente Prudente, não consegui entrar na USP. Detalhe que para a USP foi geografia. A tendência para a área de humanas, né? Mas eu fui fazer matemática lá em Presidente Prudente, militante, fui diretora de CCA, de centro acadêmico, né? Sempre crítica, sempre cri-cri, a chatinha do grupo, não pode falar determinadas palavras que a pessoa vai implicar. E aí tá, mas aí fiz matemática, então ingressei aí na rede estadual e municipal como professora de matemática, e aí, né, também fiquei um pouco envolvida com essa questão da matemática. A matemática me serve muito para a organização do pensamento. Entendi. Muito, muito. Mas aí eu dá uma insatisfação, sabe? E eu acho, HP, que tem muita energia da vida, energia vital. Porque quando eu fui fazer matemática, eu mergulhei muito na questão da academia, na produção científica em matemática. E toda aquela minha política, aquele meu... Ficou meio que adormecido, ficou quietinho, né? Você mudou um pouco a rota. Eu retorno para São Paulo e comecei a lecionei, e aí aquela ausência de alguma coisa. Aquela ausência. Aí fui para coordenação e dei de cara com as relações étnico-raciais. Por isso que eu digo para você, a vida, o cosmos, ele se encarregou aí de juntar as energias. E ali, até hoje, eu me realizo, né? E a coisa é tão gostosa que hoje eu tenho 2 filhos negros, e aí eu já estou conversando com eles e lendo literatura para eles, então está fluindo, é uma continuidade. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeita, porque eu vejo uma crescente, sabe? Uma tomada de consciência. Então, eu sou muito grata à vida por isso. Deixa eu só para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta curtinha, e eu tenho certeza que ninguém fez essa pergunta para você ainda. Mas eu quero que você reflita antes de responder. Eu quero saber qual é o seu sonho. O meu sonho? Eu acho que eu tenho alguns bocados de sonho. Que bom, né? Olha, na verdade, eu não sei se eu consigo, assim, para materializar um sonho para você. É difícil isso, realmente. Eu acho que ninguém nunca me fez essa pergunta. Às vezes eu me faço qual é o meu sonho, mas nem eu respondo. Eu falo, vou pensar nisso depois. Mas, assim, a minha vontade é continuar trabalhando nessa perspectiva e atingindo um público cada vez maior. Porque eu me realizo com isso. Eu me realizo. Eu aprendo e eu sinto que eu estou extrapolando as minhas próprias fronteiras. Sabe quando parece que você sai do corpo físico? Então, eu acho que o meu sonho é continuar e estudando e podendo conversar sobre, para que a gente possa avançar em termos de humanidade mesmo. Que legal, ó. Show de bola. Não tenho que falar mais nada. Vamos lá, Henrico. Samuel! Falta uma coisa, hein, ó. Dentre as coisas que meu pai dizia, mulher preta e pobre, eu continuo pobre. Continuo pobre, feliz, mas continuo pobre. Não fala isso, não. Você tem uma energia muito boa, mulher. E a riqueza está nas atitudes. Está nas finanças, né? É isso aí. Muito legal. Isso é que eu ia falar agora. Que é a maior riqueza que tem o nosso conhecimento, quem nós somos e o nosso caráter. E é uma coisa que ninguém pode nos tirar, né, Samuel? Você vê? Jamais. Fala isso pro meu filho, você vai levar isso para além da vida. As outras coisas todas são substituíveis. Não, exatamente, é aquilo. Uma coisa que até tive um bate-papo essa semana na faculdade, né? A professora falou, né? Demora-se uma eternidade, né? Pra gente construir a nossa carreira, reputação, conhecimento, mas demora 5 minutos pra gente acabar com tudo. E realmente... Ô, HP, eu sou faladeira, vocês perceberam, né? Somos. Podemos dar um nome, todos nós aqui. Eu sou apaixonada por livros, mas eu acumulo cargo e tenho 2 filhos. Então, assim, ler livros é bem difícil. Mas eu continuo comprando todos.
Então, eu tenho uma coleção muito... Inclusive, daqui a pouco eu vou para os meus filhos para fora de casa, vou ficar com uns livros. Então, acho que eu posso dizer para você sobre o sonho. Acho que o meu sonho, eu sempre falo, vou ler na aposentadoria. Acho que o meu sonho é conseguir também me organizar. Conversa com o que eu falei, né? Para poder ler esses livros, porque se eu compro é porque eu gosto muito deles, né? Só que estão ali tudo enfileirados por hora. Meu sonho é conseguir tê-los. Uma pergunta, livro ou e-book? Eu tenho os dois. Qual que você prefere? Tudo acumulado. Mas eu, Samuel, prefiro... Eu comprei um Kindle, né? Tem vários livros, vários títulos, mas eu prefiro o livro físico, não tem jeito. Eu acho maravilhoso o livro físico, abrir as palavras, é uma energia que a gente não consegue ter naquele e-book lá, vendo aquelas palavrinhas lá digitadas. A relação com o livro é outra. O livro tem algo que a gente não consegue substituir, que é o aroma. É uma coisa maluca. As páginas, né? As páginas. É isso e a gente aí. se delicia com cada palavra. Você vai lendo assim e você vai ficando feliz com cada palavra que você vai decifrando, né? É isso. É isso mesmo, HP. É o aroma. É a paixão. É isso aí. É isso aí. Ó, embora seja todo tecnológico, eu tenho alguns e-books e livros, mas eu também prefiro o livro, porque às vezes, pegar para ler, tipo, ou no computador, tablet, Kindle, você tipo, ai, que droga, quero quebrar essa merda. É mais fácil de você danar na parede e vida que segue. No livro, não. Porque no livro você anda abraçadinho, coloca na mochila, leva em tudo quanto é que é canto, não precisa de tecnologia, você só precisa de paz para ler. É verdade. Interessante. Sim. Eita, pode falar, Henrique. Não, o livro é muito gostoso, né? Então, assim, acredito eu que muitos dos nossos alunos, nesse processo aí remoto, híbrido, enfim, nessa mix de emoção, a gente vê nesse processo, né? Dos alunos, enfim, das pessoas estarem ali lendo, né? Saírem um pouquinho desse mundo que nós estamos vivendo hoje e entrando ali na era ali da leitura, que é tão importante. Desculpa, Samuca! Luana, eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta não, eu queria que você compartilhasse uma experiência com a gente, né? O Henrico falou que muito, ainda mais em emissoras, programas de TV, né? Que eu também não vou citar o nome, mas o Henrico já sabe qual que é o programa, né? Fala sobre desconstruir, inclusive um programa que é um reality show esse ano, né? No canal que foi um impacto, ainda mais nas redes sociais, né? Sobre desconstruir e construir. E muita gente hoje em dia tá lá militando pelas coisas certas, isso é super válido, eu apoio. E sempre tem umas pessoas que falam, né? As pessoas só estão aqui na internet militando só para ostentar, para tumultuar, em outras palavras. Você que está fora do ambiente virtual, você tem acesso às pessoas pessoalmente, você consegue fazer as pessoas desconstruírem, né, e construírem. Qual que é a percepção delas no mundo real? Porque no mundo virtual é muito fácil julgar, mas vamos ver como que é no mundo real? Na verdade, a gente tem você fala em termos de posicionamento na vida real, né? Você tem a manifestação nas redes sociais, e como que fica isso? Eu conheço muita gente, viu, Samuel, que nas suas práticas cotidianas, eu conheço diretor de escola, eu conheço CP, eu conheço estudante, que eles fazem dessa desconstrução, construção, práticas de vida, de ações. Quando eu falo de vida, é sobre a sua posição, é sobre o seu discurso e no trabalho, ações que favorecem educação antirracista. Então, eu vejo, mas assim, mesmo, por mais que eu tenha contato, eu acho que é um contato bem restrito ainda. Se a gente for pensar em movimento negro no Brasil, eu acho que o meu contato é muito restrito, não consigo dizer para você se todo esse pessoal que estão aí nas mídias levantando a bandeira sobre diga não ao racismo, se na prática elas são assim mesmo, entende? Eu sei que no meu meio, muita gente diz não ao racismo, mas reproduz o racismo o tempo todo. Né? E também conheço pessoas militantes que combatem, né, e que tentam um convencimento
a partir de conhecimento, que aí volta em toda aquela conversa, né, que a gente precisa não enxovalhar e falar, nossa, racista. A gente precisa dialogar, fazer com que as pessoas entendam, né? Mas, assim, eu acho que é bonito dizer, não sou racista, eu acho que, assim, a boa moral e os bons costumes nos ensinaram a dizer, não sou racista, mas no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu reproduzo racismo o tempo todo, seja nas brincadeiras com os meus colegas, nas piadinhas de mau gosto no grupo da família, né? Então, tem tudo isso. Não sei se eu respondi sua questão. E só falta um detalhezinho, o semblante das pessoas quando estão debatendo sobre isso, qual que é a sua percepção? Olha, o corpo fala, e acredito que ele fala, tem um texto que fala sobre a fala do corpo, se eu não me engano é 75% que o corpo fala. Então, quando a gente está conversando sobre racismo, perspectiva racista, eu faço muito a leitura do corpo, né? E a gente percebe quando o assunto incomoda, só que não deve nos incomodar. A gente tem que ter a paciência do diálogo também. Né? Mas ou saem do grupo, né? Se forem grupos de WhatsApp, ou saem do grupo, ou deu a hora do meu almoço, eu tenho que buscar meu filho na escola, ou é mimimi, vocês reclamam demais, a gente vive numa democracia racial. Então, assim, o corpo fala o tempo todo, né? A boca também. A boca, às vezes, as pessoas expressam, e os dedos também. Né? Esse assunto não me interessa, tipo, não gosto de política. Sendo que a gente toma decisões diárias, e eu acho que isso é política. É verdade. Exatamente. Obrigado. Muito show, muito show. Muito Sim, show. gente, é muito. Hoje é importante. Relatos aqui, dia 28 de setembro. Falar um pouquinho desta data que refere-se ao ventre livre, uma sonora lei velada até hoje, nesses dias que vivemos, não é isso? Referente a todo esse processo há anos-luz atrás. Nesse processo como um todo, queria só trazer uma reflexão para todos vocês aí. Enfim, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender aprender e se podem aprender a odiar. Elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Poderia trazer outras mentalidades, outros pensamentos de outras pessoas. Mas como disse hoje aqui, Luana, esse a gente pode falar, porque, né, enfim, tem outras pessoas aí nas suas mídias, na televisão, no rádio, fala, expõe, mas quando vai ver a realidade, é a favor de, às vezes, uns desgovernos. Enfim, em suma, galera, novamente, Luana, quero muito te agradecer por você falar tão bem dessa feira, por você trazer, assim, elementos tão importantes para a gente abrir esse mês tão maravilhoso que é o mês de novembro. Enfim, e falar para todo mundo participar dessa grande feira, ok? Aí você que estuda na escola municipal, enfim, aqui de São Paulo, capital, dentro dos céus, no nosso distrito aqui do Campo Limpo, enfim, composta aí pela Adrê, que você possa participar, perguntar para a escola como é que tá. Acredito eu que já tá o movimento, porque aqui para a gente já tá tudo já pronto para ter todo o processo desta grande feira. Enfim, que seja uma feira novamente aí nesse modelo nosso de cada dia, aulas presenciais e aqui à distância. Enfim, novamente eu quero muito agradecer a sua presença, o seu momento de estar aqui conosco, a sua fala tão coerente. Enfim, espero que tenha sido respeitosa a nossa conversa de hoje para você, que tenha valido a pena de você estar aqui hoje, mostrando um pouquinho sobre este projeto tão lindo que acontece novamente aqui no nosso território do Campo Limpo. Enfim, a Adrê Campo Limpo, que é uma parceira nossa aqui também. Desde já agradeço, gratidão a você, Luana. Eu que agradeço, Henrico, sensacional, adorei essa ideia de talk show, vocês são pessoas agradabilíssimas, me
super à vontade. Então, é mais uma experiência aí para a minha vida, né? E que possa aí tocar a mente e transformar a nossa sociedade. Algumas das palavras ditas aqui por mim e por vocês. Eu agradeço. Olha, que alegria! Enfim, vamos para o giro. Fica o registro que a professora Vânia deu um problema de conexão lá na casa dela. Enfim, a gente sabe que isso acontece, galera. Ao vivo é assim mesmo, não tem jeito. Enfim, professor HP. Bom, vamos lá. Luana, eu quero trazer aqui uma reflexão também, aproveitando o gancho do Henrico, de um grande ator chamado Morgan Freeman. É um ator negro. E uma vez perguntaram para ele, eu tive a oportunidade de assistir essa entrevista, perguntaram para ele como acabar com o racismo, né? Ele falou, nós precisamos acabar com as raças, mas no bom sentido. Quando ele diz acabar com as raças, é acabar com a raça branca, acabar com a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha, porque ele falou, nós temos que nos conscientizar que todos nós somos da raça humana. E eu achei isso tão forte, né? Tão marcante, eu falei, puxa, que legal. A hora que nós aprendemos todos a nos respeitar como raça humana, a gente acaba com todos os preconceitos. E eu achei isso tão importante que eu lembrei agora e quis trazer isso aqui para a gente. Quero te agradecer imensamente por você ter dedicado para a gente hoje aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é o seu tempo. Então fica aqui a minha gratidão e quero dizer também que você tem deixado um legado muito importante para os seus filhos e para toda a comunidade aí, onde você participa, onde você trabalha, onde você faz os seus movimentos e as suas ações sociais. Então, mais uma vez, de coração, a minha gratidão por você ter compartilhado essas informações com a gente aqui, viu? Abraço, beijo, obrigado, viu? Prazer, vamos lá. gente. Vamos Prazer estar com vocês. Professor Samuel foi promovido, professor! Luana, novamente, muito obrigado aí pelas experiências que você nos proporcionou nessa noite agradável. Tenho certeza aqui que a gente novamente, mais um dia, desconstruímos, construímos, aprendemos novas coisas. Vamos sair daqui com alguma sementinha na cabeça que a gente vai permitir essa sementinha virar uma árvore, dar uns frutos por aí e a gente repassar esse vídeo para todo mundo. Queremos agradecer também a todos os nossos internautas que estão aqui ao vivo no YouTube, que também estão interagindo aqui no nosso chat. Muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado, aliás, gostado não, né? Amado esse momento super espetacular que a Luana nos proporcionou nessa noite. Bom, Samuel, se não forem sementinhas, pelo menos que sejam inquietações que façam as pessoas buscarem informações, né? Eu fico muito agradecida. Obrigada. Enfim, o legado de Zumbi dos Palmares e os demais vieram para sempre falar de todo esse processo que vivemos. Enfim, para dar início à abertura deste mês tão maravilhoso e falando sobre desse processo tão maravilhoso, dessa feira maravilhosa. Enfim, agradeço a todos vocês. Vamos se despedir, galera. Professor HP. Galera, não esquece de curtir, compartilhar, né, com todo mundo aí. Tamo junto e misturado como sempre. Vou me despedir daquela tradicional forma, né? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Fiquem em paz, fiquem com Deus e tamo junto sempre. Obrigado. Professor HP. Não, eu de novo. De novo, hein? Samuel. Gente, novamente, muito obrigado a todos. Continuem interligados com a gente e acompanhem nosso canal, porque semana que vem tem mais. Professora Vânia, novamente, deixa o registro. Ela mandou beijos para vocês, falando para mandar também para os inimigos o vídeo, para que eles tenham consciência. Enfim, novamente, professora Luana, novamente gratidão a você por esse seu tempo, como o professor HP falou. Espero novamente que você tenha sido aqui bem acolhida por nós da ETEC. Nós da ETEC, Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Agradecemos a sua presença. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, gente. Passou rápido.